Aplicação do velho teorema de Pitágoras. Né? No momento que uma projeção, né, é o cosseno, né, no eixo horizontal, no eixo vertical é o seno, e a hipotênuse é o raio do ciclo trigonométrico, esse raio é sempre 1, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é a principal relação da trigonometria, a relação mais importante, né? E a gente tem que lembrar dessa relação, porque quando a gente menos espera, ela aparece numa questão da trigonometria, certo? Além delas, nós temos mais algumas relações chamadas relações trigonométricas derivadas e outras fundamentais. Quais são? Secante o inverso do cosseno, cossecante o inverso do seno, cotangente o inverso da tangente, lembrando que enquanto razão trigonométrica, né, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, consequentemente a cotangente é o cosseno sobre o seno. Além dessas, pessoal, ali ó, logo abaixo da principal, 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. Essas são as duas principais relações derivadas da trigonometria, que são também aplicações no sentido assim, ó, da gente fazer um cálculo de maneira mais rápida. O que quer dizer de maneira mais rápida? Principalmente em problemas em que a informação para vocês dada é a tangente ou a cotangente. Então a gente sai do exercício pela derivada. Não que com as relações fundamentais vocês não consigam resolver. Conseguem. Só que a trabalheira que vocês vão ter é muito maior. Então vamos lembrar das relações fundamentais, as 5 relações fundamentais, mas vamos também lembrar das relações derivadas, né? Então ficamos aí com 7, 8 relações importantes que podem aparecer na prova para vocês, certo? Adiante. Redução ao primeiro quadrante, pessoal, lembrar, né? Quando tiver que calcular, sei lá, um seno de 120 graus, um cosseno de 240 graus, uma tangente de 300 graus, árcos que não estejam no primeiro quadrante. Como vamos fazer? Redução ao primeiro quadrante. Como reduzir? Lembrem, a redução do segundo para o primeiro quadrante é sempre o que falta para 180 graus. A redução do terceiro para o primeiro quadrante é sempre o que passou de 180 graus, quando faz o arco menos 180. E a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante é o que falta para 360 graus. Então a gente faz 360 menos o ângulo. Então essas são as fórmulas de redução, né, dos segundo, terceiro e quarto quadrantes para o primeiro. Só uma coisa, não esqueçam o mais importante. O que é o mais importante? E que o pessoal descuida. O sinal da função no quadrante original. A função original no quadrante original. Lembrar sinais do seno, do cosseno, da tangente, da cotangente, da secante e da cossecante nos diversos quadrantes. Primeiro quadrante, todas as funções positivas. Segundo quadrante, cosseno negativo e seno positivo. Terceiro quadrante, cosseno e seno negativos. Quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo. Assim como é o sinal de qualquer gráfico nos diversos quadrantes, por exemplo, no sistema cartesiano ortogonal. Não tem diferença nenhuma. Na trigonometria, o x é o cosseno e o y é o seno. Então os sinais não tem nada demais. Agora, não podemos esquecer, tá? Adiante. Ali, ó, eu esqueci que eu tinha colocado, né? No ciclo ali, ó. O que falta para 180, o que passa de 180 e o que falta para 360. Não esqueçam dessas relações aí, né, que são a forma prática da redução ao primeiro quadrante, né? Muitas vezes a gente consegue fazer o cálculo de cabeça, né? 120 graus, reduzido ao primeiro quadrante, 60. É o que falta para 180. Então não precisa muito ficar fazendo cálculo. Faz o cálculo de cabeça normalmente, tá? Adiante. Determinantes, pessoal. Lembrar, matriz de ordem 2, regra de Sarros para o determinante de ordem 2, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, por exemplo, ali, ó. 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes menos 1, menos 3,
8 mais 3 são 11. Esse é o determinante da matriz. Lembrando que determinante só existe para a matriz quadrada. E o que é o determinante? O determinante é um número que representa a matriz. Um número. Então, quando vocês tiverem uma matriz entre um par de barras paralelas, vocês não podem entender a matriz como uma tabela. Isso não é mais uma tabela, é um número, ou uma expressão qualquer, polinomial, trigonométrica, logarítmica, seja o que for. Então, o determinante é um número, é uma expressão. E assim ela deve ser tratada nos problemas que assim ela for exigida. Certo? Para a matriz 3x3, né, a regra de Sarros para determinante 3x3. Repetimos as duas primeiras colunas à direita, ou, para quem está acostumado, repetir as duas primeiras linhas abaixo, pode fazer. A questão que eu sempre digo, como há limitação de espaço na hora da prova, não tem muita folha para resolver, depende do espaço que vocês têm lá na folha, pessoal. Se tem espaço para a direita, repete coluna. Se tem espaço para baixo, repete linha. Cada um faz do jeito que achar melhor. Então, o produto somatório dos elementos da diagonal principal e menos o produto somatório dos elementos da diagonal secundária. Então, lembrar desses dois determinantes, porque o determinante 3x3 caiu na prova passada. Eles pediram um determinante. Então, nós temos que saber essas regras, não podemos ter dúvidas a respeito dessas situações. Adiante, pessoal, a questão dos sistemas lineares. Então, vamos lembrar. Um sistema linear é aquele que as equações são lineares, a gente pode trabalhar com variáveis. Normalmente, ali eu coloquei uma forma de sistema, mas é uma forma, digamos, já trabalhando com a forma matricial do sistema. Todo o sistema está relacionado a três matrizes. Quem são as matrizes? Matriz dos coeficientes das variáveis, A11, A12, A2, A21, A22, A2n, e assim sucessivamente, que multiplicada pela matriz das variáveis x1, x2, xn, ou x, y, z, ou a, b, c, as variáveis, cada um usa a letra que quiser, certo? É igual à matriz coluna dos termos independentes, B1, B2, Bn. Então, a partir daí, ó, pessoal, o que nós temos que lembrar? Interpretação e montagem dos sistemas. Normalmente, as provas modernas, elas não dão um sistema pronto para vocês. Na prova do ano passado foi dado um sistema pronto, mas nas duas provas anteriores, 2012 e 2011, eram questões de montagem do sistema para depois fazer o quê? A resolução. Então, a resolução do sistema, cada um faz do jeito que quiser. Podem utilizar o método Kramer ou o escalonamento. Ainda processos mais primitivos, como o processo da substituição, que é um processo que vocês devem ter aprendido lá pela 6ª série do ensino fundamental, e que é um processo que funciona e que é útil e que tem gente que prefere trabalhar assim. Então, cada um faz do jeito que achar melhor. Agora, quando o sistema é muito complexo, tem muitas variáveis, vocês podem usar ou o Kramer ou o escalonamento. Eu, pessoalmente, considero o escalonamento o melhor processo para resolver sistemas. O mais prático, o mais objetivo e o mais rápido. Certo? Então, com atenção, com a regra de sinais, vocês conseguem resolver o sistema. Bom, tipos de sistemas quanto à sua solução. 3 tipos de sistemas, pessoal. Sistema possível determinado, aquele que tem solução única, né? Um valor para x, um valor para y, um valor para z, um valor para t, um valor para cada variável. Sistema possível indeterminado, aquele que tem infinitas soluções. Mas, pessoal, infinitas soluções não quer dizer qualquer solução que venha na cabeça da gente. Para colocar a solução no sistema indeterminado, o que você deve fazer? Colocar as variáveis em função de uma delas. Então, por exemplo, se o meu sistema tem como variáveis x1, x2 e x3, vocês têm que optar. Colocar a solução toda em função do x1, ou em função do x2, ou em função do x3. E o último tipo de sistema é o sistema impossível, aquele que não tem solução, certo? Aquele que a solução é um conjunto vazio, aquele que a gente chega numa igualdade sempre falsa, 7 igual a 0, 15 igual a 8, isso é característica desse sistema impossível. Então, seja o processo que vocês preferirem,
utilizar para a resolução do sistema, um sistema será invisível, o conjunto de solução vazio, certo? Então, quanto à solução, existem esses 3 tipos de sistemas, né? Então, vocês têm que reconhecer e saber escrever o conjunto de solução para cada um deles, certo? Aqui, ó, pessoal, eu coloquei a questão do ano passado, ó. Essa questão aí, que caiu no ano passado, não sei se vocês já deram uma olhada, né? Devem ter dado uma olhada. Foi dado um sistema com coeficientes A e B desconhecidos, mas em compensação, ele informou a solução, ó, pessoal, x igual a 3, y igual a 1 e z igual a 2. Então, no momento que ele informa o conjunto de solução para a gente vai substituir o x3 e o y1 na primeira equação e vai substituir o x igual a 3, o y igual a 1 e o z igual a 2 na segunda equação, além do valor do a que já foi encontrado na primeira equação, e vai achar o b. E aí a pergunta qual é? Qual é o determinante da matriz dos coeficientes das variáveis? Vocês montam a matriz de que forma? 70 a 0, a, b, 7, 20, 0, 12. E calculem o determinante de que forma? Regra de Sarros. Uma matriz 3x3, repetido linha ou coluna, tanto faz. Então essa foi a questão do vestibular do ano passado. Nos outros anos caíram questões em que o sistema não era dado pronto, vocês tinham que interpretar, ler, interpretar o enunciado, montar o sistema e depois resolver. Então é o que normalmente aparece, certo? Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, da análise combinatória, que também é recorrente e todos os anos aparece essa questão. Então, o que acontece? Toda análise combinatória ela é baseada no princípio fundamental da contagem, também conhecido como o princípio multiplicativo. Então, a linha diz o seguinte, ó, se uma decisão pode ser tomada de P maneiras, e se uma vez tomada a primeira decisão, a segunda decisão puder ser tomada de Q maneiras, então o número de modos de se tomarem a primeira e a segunda decisões é o produto P vezes Q. Este é o famoso princípio multiplicativo, que na análise combinatória é extremamente importante, pois resolve problemas de arranjo simples, arranjo com repetição e permutações simples. Então, caso vocês não queiram ir muito para o lado do formulismo, vocês podem usar, nos problemas de arranjo simples, arranjo com repetição e permutações simples, o princípio multiplicativo. Vamos a um exemplo. Numa sala, 3 homens e 2 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem e mulher? Então aqui, ó, pessoal, a chamada árvore ginecológica de possibilidades, ó. Homem 1, mulher 1, homem 2, mulher 2, homem 1, mulher 2, todas as possibilidades, A árvore de possibilidades está aí. Neste exemplo simples, é fácil enumerar. Enumera e conta um por um princípio aditivo. Ou simplesmente o que a gente faz? São 3 homens e 2 mulheres. Quantos casais homem e mulher é possível formar? 3 vezes 2, 6. Esse é o princípio multiplicativo. Tá? Adiante. O exemplo número 2 diz assim: de quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 4 membros? Então, pessoal, esse problema aí, é um problema de arranjo. Por quê? Simplesmente, se eu escolher, pegando ali, membros A, B, C, D, se eu escolher para presidente o membro A e para secretário o membro B, então vou criar um exemplo, AB. Será que se eu inverter a posição, se é assim, ó, não, o presidente é o B, o secretário é o A, é a mesma coisa? Não. Se vocês concluírem que não, então isso é um problema de arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. Se a ordem importa, temos um problema de arranjo. Então, o que eu digo para vocês? Criem um exemplo. Pode ser um exemplo mental como eu criei, ou escrevam no papel de vocês. AB é igual a BA? Não? Então é um arranjo. Então é um arranjo de quantos? É um arranjo de 4 para 2 vagas. Pelo princípio multiplicativo, a gente fala assim, ó. Quantos podem ser presidentes? Qualquer um dos 4. Quantos podem ser secretários? Qualquer um dos 4? Não. Escolhido o presidente, sobraram apenas 3 pessoas para serem secretários.
Então, o arranjo simples, ele trata, lida com elementos distintos, sem repetição. Porque se houver repetição, é arranjo, só que aí é arranjo com repetição, é um outro tipo de cálculo, certo? Então, ali, ó, pessoal, pela fórmula, a fórmula do arranjo de elementos tomados PAP, né? Basta fazer a multiplicação P vezes, então arranjo 4, 2 a 2, 4 pessoas para 2 vagas, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Então esse é o caso de arranjo simples, né? Uma situação em que difere tanto pela ordem como pela natureza. Mas não esqueça, o que é exclusivo do arranjo? A ordem. Então crie um exemplo e embaralhe os elementos. Vejam se a ordem importa, arranjo; se a ordem não importa, combinação. Certo? Adiante. Exemplo número 3. O número de anagramas da palavra passe. Anagramas de palavras, pessoal, são palavras com ou sem sentido, criadas a partir das letras de uma palavra qualquer. Então, por exemplo, um anagrama da palavra passe seria azar, AZP, PAZ, né? PZA. Então, quantos são os anagramas? Veja, a ordem importa? Importa, porque se eu mudar a posição de uma letra com outra, eu crio uma nova palavra. Então, é um arranjo? Sim, só que esse arranjo tem um nome especial. Ele é chamado de permutação. O que é a permutação? A permutação é um arranjo em que o número de elementos é igual ao número de vagas. Se vocês estão lembrados do exemplo anterior, eu tinha 4 pessoas para 2 vagas. Então eu poderia criar assim, ó, AB, AC, AD, BD. Eu tinha pessoas a mais para arranjar. O exemplo de baixo também é um arranjo, só que tem uma diferença. Eu tenho 3 letras e desta palavra eu sempre vou ocupar as 3 letras. O nome disso é permutação. Pelo princípio multiplicativo é simples. 3 letras para a primeira, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Então são 6 anagramas. Pela fórmula, pessoal, permutação de N fatorial, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, o mesmo 6. Certo? Então, a permutação nada mais é do que um arranjo em que o número de elementos é igual ao número de vagas. É um arranjo da sua essência, porque ele só difere pela ordem. Adiante. Aqui, ó, pessoal, eu coloquei a questão que apareceu na prova do último vestibular aí para vocês, ó. Se vocês não estão lembrados, se não deram uma olhada, é a questão de uma van, né, que são 10 pessoas que cabem na van, um motorista e 9 passageiros. Então, quais são as formas diferentes de essas pessoas viajarem nessa van? Era simplesmente considerar que a ordem, claro, o motorista é o único que só tem um lugar para ir, que é a direção. Os outros, pessoal, as outras 9 pessoas são permutadas. Então a questão era simplesmente a permutação de 9. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 9 fatorial, 362.880 possibilidades. Essa foi a questão da prova anterior, uma questão de permutação simples. Lembrando que nas provas anteriores foram questões de combinação. Adiante, exemplo número 4. De quantos modos diferentes pode ser escolhida uma dupla a partir de 4 pessoas? Lembrem daquelas pessoas do exemplo de arranjo que eu tive que escolher um presidente e um secretário. Agora eu estou escolhendo uma dupla, pessoal. Não tem cargo eletivo. Então, quando a gente está escolhendo uma dupla, tanto faz se a dupla é A, B ou se a dupla é BA. A ordem, neste caso, não vai importar. Então, quando a ordem não importa, o que isso significa? Significa que o problema é de combinação. Combinação simples. Porque elementos distintos que diferem somente pela natureza. Então, é o seguinte, ó, pessoas A, B, C e D, considerando AB igual a BA, isso é a característica, é a dica para a combinação. Então as possibilidades estão ali, as possibilidades todas enumeradas, e através da fórmula, né, a combinação de N elementos tomados PAP é a combinação de 4 para 2, 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial. Não esqueçam que na combinação a gente tem que dividir pelo fatorial do P. Multiplica P vezes, divide pelo fatorial do P, enquanto que no arranjo só multiplica P vezes. Certo? Então esse é um exemplo de combinação.
Então a diferença é essa, e é isso que vocês têm que entender na hora de ler o problema, pessoal. Porque não tem como adivinhar o que eles vão pedir para vocês. Então criem um exemplo, preparem os elementos e tirem as conclusões e usem a fórmula certa, certo? Então é o seguinte, próximo item, último item PS2, noções de probabilidade. Probabilidade, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que se preocupar, o espaço amostral. O pessoal quer resolver o problema de probabilidade se preocupando direto com o evento. Não dá certo assim. Primeira coisa, o conjunto universo, o espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades. A partir daí, vamos nos preocupar com o evento. Dá um exemplo do espaço amostral. Ao lançar um dado e observar a face voltada para cima, qual é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Número de possibilidades? 6. O evento, qualquer subconjunto do espaço amostral. Então aí, pessoal, ó, ao lançar o dado e observar a face voltada para cima, obter o número par. Quantos são os números pares no dado? O 2, o 4 e o 6. Então são 3, né? Então a probabilidade, o que é? O número de vezes que o evento pode ocorrer, dividido pelo número de resultados possíveis do experimento, que é o espaço amostral. Então teremos o seguinte, ó. Determinar a probabilidade de ao lançar o dado, observar a face voltada para cima, obter o número par. Então seriam, ó, 3 num total de 6. 3 sextos. Em termos fracionários, 1,5. Em termos unitários, 0,5. Em termo percentual, 50%. Pode aparecer em qualquer uma dessas formas para vocês. E vocês têm que interpretar da mesma maneira e saber responder da mesma maneira. Certo? Bom, essa questão, pessoal, é a questão que caiu no vestibular passado. Tem um histórico de uma questão só no vestibular do UFSM, porque o ano passado foi o primeiro ano que eles pediram questões de probabilidade. Então só tem essa questão. Nos anos anteriores, não tinha questão de probabilidade, colocava mais uma de trigonometria. Então essa questão é muito simples, ó. Ele pede, né, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso, dessas pessoas aí, ter sangue tipo A. Então simplesmente o total de pessoas são 600, esse é o espaço amostral, e o evento seria a soma das pessoas sangue tipo A positivo, 216, mais a soma das pessoas com sangue A negativo, 48. 216 mais 48, 264 dividido por 600. Então, fazendo a simplificação da fração, vocês chegam em 11 sobre 25. Então, é uma questão de teoria de probabilidade, né? Uma probabilidade direta e simples. Somente o conceito, nada além disso. Tem mais algumas coisas que eu quero falar para você. Probabilidade de eventos sucessivos, regra do erro. Eventos sucessivos e independentes, pessoal. Então, é o seguinte, ó. A probabilidade de A e B ocorrerem nada mais é do que a probabilidade de A vezes A de B. Então, por exemplo, assim, ó, uma urna contém 10 bolas brancas e 12 bolas pretas. Retirando-se ao acaso, sucessivamente, 2 bolas, calcule a probabilidade de, primeiro, com reposição. O que é com reposição? Com reposição é tirar uma bola, olhar a cor dela e jogar ela de volta na cesta, na urna. O que isso significa? Significa que o espaço amostral não muda. Se essa cesta tem, se essa urna tem 30 bolas, 22, isso não vai mudar, porque é uma situação com reposição. Então aqui, ó, pessoal, o espaço amostral 10 brancas, 12 pretas, 22, teremos o seguinte, o evento A, a primeira bola branca, a probabilidade da primeira ser branca, 10 em 22, o evento B, a segunda bola também branca, são 10 bolas brancas, também em 22. Então fica a mesma probabilidade. E aí a probabilidade, pessoal, de tirar uma branca e depois outra branca é simplesmente o produto. 10, 22 sobre 10, 22, vezes 10, 22, vai dar 100.484, 20,66%. Então essa é a regra do erro. Eventos sucessivos e independentes. Multiplica-se as probabilidades. Lembrando, pessoal, que não é possível achar uma probabilidade maior que 100% e nem menor que 0%. Né? Não vamos achar a probabilidade de 100 e poucos por cento. Isso não existe. Né? Seguindo, sem reposição, a primeira ser branca e a segunda preta. Pessoal, sem reposição significa assim: tu tirou a bolinha,
olhou a cor dela e ao invés de jogar de volta, deixa de lado. Ou seja, o espaço amostral é alterado. Então é o seguinte, o espaço amostral, primeiro espaço amostral tem 22 bolas. A primeira branca 10 e 22, é o mesmo cálculo do exemplo anterior. Agora, a segunda bola que eu quero retirar é preta. Aquela branca que eu tirei não foi reposta. Então, o novo espaço amostral são 21 bolas. Então, ali, ó, o evento B, segunda bola preta, tem 12 bolas pretas, porque a primeira que eu tirei foi branca, então as pretas são 12 ainda. Então, aí a probabilidade seria 12 e 21. E, de novo, ó, a probabilidade de ocorrer A e B é a multiplicação das probabilidades, nesse caso, 25,97%. Então, também é uma probabilidade do E, não é? Multiplicação das probabilidades. Adiante. Probabilidade da união. Regra do ou, conectivo da língua portuguesa. Ou. E é uma coisa, ou é outra, pessoal. Vocês não podem ignorar os conectivos aí, porque aí é um problema de língua portuguesa, não é mais um problema de matemática. Então, fiquem atentos para esses conectivos, são letrinhas, palavrinhas pequenas que indicam o que tem que fazer no exercício. Então é o seguinte, ó. A probabilidade de evento A ocorrer, A ou B, é a probabilidade de evento A e B ocorrerem, menos a probabilidade da interseção. Então isso aqui é a teoria dos conjuntos, né? O evento A, o evento B, a interseção com B, então aí, ó, A ou B é a probabilidade de A, mais a de B, menos a probabilidade da interseção. Por que a gente faz menos a interseção? Vocês lembram por que a gente faz menos a interseção? Para não contar duas vezes o mesmo elemento, para que não se repita elementos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, não é? Quando os eventos não forem independentes, quando a ocorrência de um não excluir a ocorrência do outro. Então é o seguinte, ó, um exemplo: colégio de alunos, 500 gostam de matemática, 400 de física e 250 gostam de matemática e física. Então é o seguinte, um aluno é sorteado ao caso, qual a probabilidade de ele gostar de matemática ou de física? Então aí, ó, pessoal, alunos que gostam de matemática 500, alunos que gostam de física 400, alunos que gostam das duas 250. Então a probabilidade dos que gostam de matemática 500 em 1000, probabilidade dos que gostam de física 400 em 1000, probabilidade dos que gostam das duas 250 em 1000, e aí a probabilidade final é a probabilidade dos que gostam de matemática mais a dos que gostam de física menos a probabilidade daqueles que gostam das duas. Por quê? Justamente porque quando eu somei matemática e física, aqueles caras que gostavam das duas foram contados duas vezes. Então a providência que nós temos que tomar é diminuir a interseção, certo? Assim como nos problemas de teorias de conjuntos, tá? Então essas são as situações importantes, pessoal, para a prova do PS2. Tá? Provavelmente vocês vão encontrar na prova esses assuntos que eu falei para vocês, né? É mais ou menos a receita de todos os anos. Peguem as provas anteriores, deem uma olhada, né? Que vocês vão reconhecer tudo isso que a gente falou aí, tá? Adiante.